Marcos da Rosa, 5 minutos iniciais para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e a todos os que nos assistem, meus cordiais cumprimentos. Ontem nós tivemos aqui uma importante audiência pública e há quem diga que é demais falar sobre esse assunto ou que foi um tempo perdido, e eu não considero, vereador Diogo, senhor presidente, porque todos nós temos a educação como uma das principais prioridades em nosso país. Portanto, nunca é demais falarmos, debatermos e buscarmos soluções para esse tema tão importante. Falei ontem aqui que sempre tenho acompanhado e visitado as diversas escolas do nosso município, assim como as creches, e tenho observado que não havia uma política, não havia uma visita, uma fiscalização e uma manutenção periódica desses educandários, de maneira que muitas escolas estão com o sistema de eletricidade em curto, literalmente, muitas escolas, muitas unidades educacionais estão com a sua estrutura física totalmente deteriorada, o que demanda agora um trabalho, uma dedicação da atual gestão, que se não forem tomadas algumas atitudes, se alguns investimentos urgentes não forem realizados, certamente a nossa educação ficará ainda pior, vereador Veneza. Concedo a parte com muito prazer, vereador. Em a parte, vereador Ivan. Vereador Marcos da Rosa, Vossa Excelência comete o mesmo erro que muitos gestores públicos. Vossa Excelência olha para a escola como uma estrutura física. Vossa Excelência olha para dentro de uma escola com uma sala de aula quadradinha, um quadro atrás e uma professora na frente e os alunos à frente. Vossa Excelência devia estudar mais o que é uma escola. A escola é um programa de criação de inteligência. Não é um quadrado com luz acesa e ar-condicionado. Então, Vossa Excelência comete o mesmo erro de muitos gestores públicos. Lamento profundamente. Muito obrigado pela sua parte, vereador Ivanates. Ivanates ontem participou da audiência pública aqui e deu um excelente mau exemplo do que não se deve fazer. Eu trouxe ontem a minha filha para assistir a sessão e ela ouviu um comentário de uma professora que estava ao lado dela dizendo o seguinte: isso aqui é pior do que o programa do Ratinho, devido à sua atitude aqui ontem, vereador. O que o senhor apresentou aqui, uma pesquisa de 5 minutos no Google, traz essas informações, traz as informações. O vereador ontem apresentou aqui o ranking da colocação, do desenvolvimento, do desempenho dos países no que diz respeito à educação. Isso, uma breve pesquisa no Google. Agora, ontem eu falei aqui de uma questão muito prática e talvez seja o melhor dos encaminhamentos para as pessoas que estão nos assistindo. Porque esse assunto deve ser politizado, sim. Esse assunto diz respeito com a política, diz respeito à política. Porque tudo passa pela política. E hoje, como é considerada, como é avaliada a eficiência, o desempenho dos gestores, dos nossos administradores públicos? Como... Pois não, vereador, depois eu concluo. Em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcos da Rosa, eu só queria acrescentar no seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência desconsidere aqui a parte do vereador Ivanatos do seu pronunciamento. É comum o vereador Ivanatos só sabe atacar os outros, criticar os outros, achar defeito no trabalho dos outros, criticar os deputados da região, enfim, mas não faz nada, também só tem discurso aqui nesta casa. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, uma hora ele defende o governo, uma hora ele ataca o governo, uma hora ataca aquele, enfim. E realmente é uma descontribuição muito grande para esta casa. Obrigado, vereador Adriano Pereira. É que a educação, vereador Adriano Pereira, ela não é só aquela que se aprende lá na escola. A educação, na verdade, a verdadeira educação, ela vem de casa. Como diria o sábio Salomão, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até depois de velho não se desviará dele. Senhoras e senhores, como eu estava dizendo, o melhor dos encaminhamentos, ao meu ver, é aquele encaminhamento de conscientização da população de que esse assunto realmente é político. Os gestores são avaliados, o desempenho dele é avaliado, porque lá na época da eleição ele faz uma capinha asfáltica em algumas ruas. Esse aqui é o maior dos exemplos que acontece também em nosso município, capinhas asfálticas que não duram um ano
já está, essa rua, esse asfalto está cheio de buracos. Infelizmente a população reelege esse tipo de prefeito, esse tipo de governador, esse tipo de presidente. Senhor presidente, o meu tempo excedeu, eu solicito um tempo. Mais 1 minuto e meio a Vossa Excelência. Muito obrigado. 2 minutos a Vossa Excelência. Na verdade, como deve ser avaliado o desempenho, a eficiência do gestor público? Ora, se a educação é prioridade, vamos priorizar a educação. Quanto que o presidente, quanto que o governador, quanto que o prefeito investiu em educação? Quantas escolas, quadradinhas, vereador Ivanates, quantas escolas foram construídas? Quantos professores foram contratados? Quantas vagas em creches foram disponibilizadas para a população? Qual é o plano de carreira? Qual é o plano de desenvolvimento? Qual é a meritocracia concedida, disponibilizada aos professores? Capacitação continuada? Qual é? Isso que deve ser avaliado e que a população deve ter em mente quando eleger, quando escolher o seu candidato, quer seja prefeito, quer seja governador, quer seja a presidente da República. Eu já lhe concedo a parte, com muito prazer, doutor César Sim. Mas eu quero dizer que, infelizmente, como bem colocou aqui o vereador Zeca Bombeiro, muitos gestores investem mais em nossa cidade, por exemplo, em propaganda do que na educação propriamente dita. E, infelizmente, a população aqui tem que dar a mão à palmatória, porque essas pessoas, infelizmente, são recolocadas na posição em que estão. Doutor César Sim. Em a parte, vereador César Sim. Vereador Marcos da Rosa, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, aproveitar a oportunidade para cumprimentar o presidente, que foi o organizador desse evento. O assunto é polêmico, então, porque é polêmico é que teve audiência pública. Fiquei feliz em ouvir o relato sincero, objetivo, né, bem humilde da secretária Luqueta. E fiquei feliz em ver também o relato objetivo, sincero e humilde da presidente do Sintraceb, colocando a situação dos professores. E fiquei mais feliz ainda pelo que eu aprendi, pelo que eu senti e pelo que eu constatei que nós devemos evoluir. Esse foi o objetivo da audiência pública, de colher elementos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente resgate o controle social que a escola tem que resgatar juntamente com a família e juntamente com as igrejas. Muito obrigado pela oportunidade. 30 segundos, vereador Marcos. Muito obrigado. Doutor César Sim, Vossa Excelência, com todo o conhecimento e sabedoria, deixa claro aqui que aprendeu com a sessão de ontem, com a audiência pública, que isso sirva de exemplo para todos nós que aqui participamos, porque alguns acham que já sabem demais, tanto que queriam falar mais de 1 hora aqui. Senhor presidente, para concluir, eu quero dizer que a educação ela vai além das cadeiras, dos bancos das nossas escolas. A educação começa no lar, é um conjunto, a sociedade precisa abrir os olhos para essa realidade. Pitágoras, filósofo grego e matemático, filósofo, ele disse que nós devemos educar as crianças para que não seja necessário castigar os homens. Portanto, a educação é necessária para que nós tenhamos um país melhor. Se não investirmos em educação, teremos que investir cada vez mais em presídios, em armas, e não daremos conta, e nenhum gestor dará conta do caos que vai se tornar o nosso país. Para finalizar, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida, que é concretizada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele abençoe a todos nós. Muito obrigado.